Katanagatari começa em uma ilha deserta, situada no meio do caralho. A ilha apelidada Ilha no Meio do Caralho. Nela encontramos Shichika e sua irmã mais velha, sua pele pálida e corpo frágil. Relatable. Shichika tem que partir, com o objetivo de adquirir H2O no estado líquido. Porém, adjacente à fonte, existe um animal estranho, saciando sua sede. É a espécie conhecida como waifu de cabelos brancos. Ela está à procura do Yasuri Mutsue, sexto mestre do Kyoto-ryu, o homem responsável pela morte de seu pai no meio da guerra. Mutsue, ele está ocupado no momento. No entanto, ela contenta-se com seu filho, Shichika, o sétimo. Togame tenta testar a habilidade de Shichika, sacando o ferro posicionado anteriormente em sua cintura, atualmente em suas mãos, com a intenção de movê-la de cima de sua cabeça para baixo. Mas Shichika usa seu ataque supremo para incapacitá-la. Pedra. Depois disso, Shichika retorna para casa com um balde cheio de não água. Shichika? Sim? Não avisei que não temos condições de cuidar de um animal de estimação. Ah, mas é tão fofo. Mesmo assim, ainda precisamos de água. Achas que podemos beber dela? Podemos tentar. Togame, a estrategista, foi enviada em uma missão do Shogunato para recuperar as 12 espadas alteradas de Shikizaki Kiki. 12 lâminas perfeitas, forjadas pelo mestre ferreiro com o mesmo nome. E ela precisa de Shichika para servir de guarda-costas e suporte emocional. Vamos parar um pouco para explicar porque que ela escolheu Shichika para o trabalho. Mutsue foi exilado para esta ilha com seus filhos, ensinando-os a lutar no estilo Kyoto-ryu, é o estilo em que o usuário não usa a espada, focando em desarmar o oponente, quebrando sua espada e finalizando com o famoso tapa do pipi. Ou tetas, dependendo do sexo. Isso explica porque qualquer tipo de lâmina é proibido na ilha. Ele é o sétimo mestre do Kyoto-ryu, ou a arte de espada vazia. Eles não são espadachins que não usam espadas, eles são espadachins que não conseguem usar espadas, pelo facto de qualquer lâmina escorregar direito de suas mãos. Por isso que eu acredito sou descendente dessa linhagem. Pela maneira que perdi meu primeiro amigo na pré-escola. Com toda a seriedade, esta arte é acreditada ter sobrevivido e evoluído ao longo dos tempos. Mais notavelmente, você pode conhecê-la como a técnica que as mães brasileiras usam para educar seus filhos nos dias modernos. Tirando a técnica do tapa e adicionando um chinelo, que trabalha não só como uma arma de curta distância, como também longa. Agora voltando, os últimos na qual ela pediu assistência eram os ninjas Maniwa. Mas eles fugiram no segundo que pegaram a espada porque elas valem muito dinheiro. O segundo que ela contratou foi um espadachim, mas ele foi conquistado pela tentação da espada porque é poderosa pra caralho. Desculpa, YouTube não gosta de xingar. Porque é poderosa pra pênis. E já agora, essa água tem um sabor incrível. De onde veio? Algum sítio? É por isso que ela precisa do Kyoto-ryu, porque eles não são motivados por dinheiro e eles não podem ser tentados pela espada, já que eles não conseguem nem pegá-los. Mas agora o problema é, como é que você convence alguém que não quer dinheiro ou poder para trabalhar com você? Sexo. O que é sexo? Ignorando alguns spoilers menores, eles saem da ilha do meio do caralho e Togame dá a Shichika 4 regras. Não quebrar as espadas, proteger Togame, proteja-se e proteja-se. A terceira é porque se ele morrer, ela não vai poder pegar as espadas. E a quarta é porque ela ama ele. Meu último vídeo teve mais visualizações e inscritos do que eu esperava. Isso me fez perceber que eu podia ir longe nesta plataforma se eu fizesse a mesma coisa repetidamente, como certas pessoas, mas prefiro arriscar e fazer vídeos sobre coisas que eu me importo de verdade, em vez de ser sempre negativo e fazer sempre o que é popular, tipo fazer listas de top 10 sei lá o que, top 10 personagens que te fazem questionar se estás a andar em qual time. E é por isso que eu estou aqui para falar sobre um dos meus animes favoritos, Katanagatari. Tada! Se eu pudesse dizer porque que eu amo tanto essa série, começando por duas palavras, essas palavras seriam Nishio Ishin. Podes conhecê-lo como o maluco que escreveu Zaragoto, Pretty Boy Detective, Medaka Box, mas tu gostas de anime, então deves ter ouvido falar da série Monogatari. Parte do que faz Nishio Ishin meu escritor favorito é a sua habilidade de criar desconstruções de gêneros saturados, nomeadamente o harem. Geralmente um harem gira em torno de 3 ou mais garotas lutando pelo afeto de um merda de retardado, no que se equivale a um monte de células de câncer tentando se matar. O que torna Monogatari tão interessante é como ele destrói esse conceito. Tome o típico pastor do waifu. Está sempre no lado da justiça, sempre fazendo com que as garotas apaixonem por ele. Ele é um solitário e
Diga-me se esse gajo é interessante de alguma forma. O que faz Araragi tão diferente é que o Nishio Eishin fez a pergunta: como seria uma pessoa dessas se ela existisse na vida real? Agora temos uma pessoa na qual admirava seus pais policiais tanto e fez-lo acreditar num mundo onde existem heróis e vilões, passado por um momento traumático que o fez questionar a forma que ele vê o mundo, isolando-se para que ele nunca possa passar por isso de novo. Fingir ser sempre o herói da história, ajudando garotas para provar que ele está certo, abandonando e fugindo quando ele nota que são pessoas e não personagens membros de seu harem. Nomear vilão, aqueles que fazem duvidar que o mundo é preto e branco e que gira à volta dele, fugindo de responsabilidade, puxando seus problemas para mais tarde, puxando seus problemas para outras pessoas. Comparar estes dois é uma ofensa. Este é um anime harem, mais distorcido, realístico. Isso deve-se à habilidade incrível de Nishio Eishin quebrar regras, como a regra essencial de mostrar e não contar. Só as histórias sendo sempre 90% contadas pelo diálogo. E para fazer uma história interessante sobre dois homo sapiens soprando ar pela boca, enquanto movem os seus lábios e língua, é um talento. Ele também é um gênio no uso de jogo de palavras, como combinar Bakemon e Monogatari para formar Bakemonogatari. Eu podia dar mais exemplos, mas eu não falo japonês. E é por isso que eu parti da minha casa na China e nadei até o Japão, para aprender a língua deles. Emergi das águas como uma sereia majestosa. Estudei seus costumes e rituais, e agora estou pronto para a minha jornada para o Monte Fuji, usando as habilidades que adquiri. Veja, algumas pessoas comuns. Deixa-me comunicar. Konnichiwa, watashi wa namae wa 99 desu. Toku nareta toshi kara kita gozen de Fuji-san ni ikitai no desu ga boko o onegai dekimasu ka? Nishijun. Então eles vão para Kyoto para pegar roupas para Shichika. Alguns bandidos tentam assaltá-lo e ele, fresco como um pepino, questiona eles com quais braços. Shichika, assim como a pessoa escrevendo esse vídeo, é retardado, então ele não consegue distinguir a diferença entre dois rostos de duas pessoas, especialmente se for entre dois anões. Isso devido ao facto de ele nunca viu ninguém além de sua irmã e seu pai. Se eu fosse elaborar, basta entrar no Japão e ficar no meio da rua. Imediatamente notarás algo. Onde quer que você olhe, você verá os Jackie Chan em todos os lugares, mas todo vagando. Para que ele não cometa a morrer em Togame por acidente, ele deve se esfregar no cabelo dela, para que ele possa se lembrar do cheiro e do sabor dela. Sabor por algum motivo. Eles viajam para Ibana, uma província com apenas deserto, procurando por Zanto Namakura, ou Namakura assassina. A espada está nas mãos de um Ronin chamado Uneri Ginkaku. A razão pela qual estou dizendo isso é porque quero dar um exemplo sobre como Nishio Eishin é bom em criar situações de batalha. Em vez de a luta ser apenas dois cabeças de carne batendo um no outro, a luta é principalmente executada pelo diálogo. Isso pode parecer muito chato, mas fica comigo. Uneri fica em um quarto, a única entrada sendo a porta. Isso é para que ninguém possa se aproximar dele por trás, pois há apenas uma entrada e como há apenas uma, ele sabe exatamente onde seu alvo entrará, para que ele possa cortá-lo em pedaços. Aí vem a parte interessante. Já que Togame é esperta, ela não entra na sala, preferindo manter a distância. Então ele começa dizendo que ela está a falar muito alto, levando-a a baixar o volume. Depois de alguns momentos de conversa, ele diz que ela está falando muito baixinho e não consegue ouvir, pedindo para que ele entre na sala, já que ela estava se forçando a baixar o volume. Essa afirmação inicial faz com que ela tenha menos chance de notar a armadilha que ela acabou de armar. Isso é o que eu quero dizer com batalhas através de diálogo. Esses são jogos mentais que tornam o diálogo não apenas interessante, mas uma parte essencial da luta. É um dos motivos de ser impossível de convencer alguém a assistir mostrando só as lutas fora de contexto. Em uma escala de inteligenciosidade, começando aqui embaixo com Dragon Ball e no topo com Hunter x Hunter, Katanagatari fica aqui. Eu vi esse vídeo sobre um cara falando que as personagens falam muito e falta animação quando as lutas acontecem. E, eu posso ver isso. Mas para contrariar esse argumento, deixe-me apenas dizer uma coisa. Reclamar que esse anime tem muito diálogo é o mesmo que jogar Dark Souls e reclamar que é difícil. É uma coisa que ler Junji Ito e reclamar que é nojento. É uma coisa que ficar bêbado às 2 da manhã, chamar um Uber e reclamar que perdeu a virgindade do cu. Olha, tudo o que eu estou a dizer é que, se você tem 14 anos, cheio de TDAH e cocô no seu cérebro, astrolopiteco com nada além de cocaína e vídeos de top 10 personagens mais fodas de anime em suas veias, então eu não recomendo esse tipo de anime. Ou és só uma pessoa normal que não gosta, não sei, tudo bem não gostar, mas me dizer que é mau por causa de... Oh não. Falando em argumentos inválidos. Você diz que Katanagatari é do mesmo autor que Monogatari, mas onde estão eles? Onde estão os pacotes de leite? O incesto, as garotinhas sexualizadas, quero dizer, os vampiros de 700 anos de idade. Isso, você está comparando isso com Monogatari? Seu bastardo!
Seu bastardo! Eu não tenho falado muito sobre as personagens ainda. Isso é porque eu queria dedicar essa sessão ao meu episódio favorito e ao meu vilão favorito. No episódio 3, a dupla viaja para a terra independente de Izumo. Senta o Tsurugi, ou Tsurugi às 1000 lâminas, empenhada pela criminosa Tsuruga Misai, sacerdote do templo descansando no topo das 1000 escadas. No caminho encontra-se várias jovens, vestidas de preto, constatando com um talismã branco seus rostos, e uma lâmina amarrada ao quadril, preguiçosamente de pé, vigiando o casal. Shichika carrega Togame nos seus braços, porque ele é épico. Em cima encontra-se a criminosa Tsuruga Misai. Embora ela tenha deixado de ser Tsuruga Misai a criminosa há 7 anos, hoje é conhecida como Tsuruga Misai, a sacerdote, o nome na qual ela coletou do ex-padre Tsuruga Misai. O nome dela anterior, ela nem sabe se tinha. Apesar de ser uma vilã, ela parece muito simpática, sempre preferindo beber e conversar ao invés de brigar. Ela é muito acolhedora e muito sexualmente atraente. Togame se oferece para ajudar a situação no templo e pede a espada em troca. Ela se recusa e diz que pode tê-la se ela encontrar o verdadeiro Sento Tsurugi, o Sento Tsurugi original, e depois vencê-la em uma luta justa. Ela é uma pessoa razoável, então por que não aceitar a oferta? Coisas não são assim tão simples. Essas garotas são, na verdade, assassinas. Por anos de serem abusadas por homens, elas não têm onde voltar. E suas razões começam a ficar compreensíveis quando descobres que ela teve a mesma infância. E pode sentir sua honestidade quando ela diz que não pode perder a todo custo, com a quantidade de cuidados que ela tem pelas jovens, como nesta bela cena em que uma delas ataca Togame e ela dá um passo na frente para detê-la, apenas para que ela tropeçar no chão em lágrimas. Ela quer dar a essas meninas o que nunca foi dado a ela. Misai, querendo curar seus traumas, usando a tentação das espadas. Se uma grande quantidade de remédio pode ser venenosa, uma pequena quantidade de veneno também pode ser remédio. Ela conta a sua história para o nosso protagonista, Shichika, mas nada chega até ele. Ela tenta convencê-lo a ir embora sem a espada usando a compaixão, mas não funciona. Ela tenta fazer com que ele questione seus motivos, mas não funciona. Ela não tem mais escolha, a não ser lutar, mas não é o suficiente. Shichika mata ela. Agora até quase parece que ele é o vilão. E é isso que torna esses encontros apelantes. E é o porquê que eu acho que Shichika é o protagonista perfeito para essa história. O mesmo vão de Monogatari ser uma desconstrução do harem, a Danigatari é uma desconstrução do protagonista shounen. Você sabe como esses bebedores de leite são. Eu tenho que ser sempre o defensor da justiça, porque as pessoas vão morrer se alguém as matar. Não posso perder. Eu tenho que proteger o sorriso das pessoas. I am Hirotetsu, 1 for all 1 million. Shichika começa com uma personalidade chata, a ponto dele nem fazer nada sem ser mandado. Ele não tem nenhuma moral, e é quando começamos a vê-lo com uma espada. É quando essa personagem começa a fazer sentido. Vamos olhar para o nome do anime, por exemplo. É disso que se trata a história. É sobre um espadachim e a sua espada, evidenciado pela maneira como ele age nas conversas com Togame, sempre com mínimas expressões e direito ao ponto. Umas vezes fingindo reações de anime, apenas para não interromper o fluxo da conversa. Mas quando isso começa a ser óbvio, é quando revisitamos a parte dos bandidos. Sua reação imediata é matá-los, pois uma espada é feita com o propósito de tirar vidas e nada mais, só para ser rebaixada por Togame. Pois como o único propósito da espada é matar, é o propósito do espadachim escolher quando não. Shichika mata Misai, porque o espadachim o mandou. Misai conta sua história, mas a espada não importa quem tu és. Ela tenta convencê-lo a ir embora, usando compaixão, mas não funciona porque ela é uma espada. E não é trabalho da espada sentir compaixão. Ela tenta fazê-lo questionar suas motivações, mas sua motivação está gravada em pedra. Ela é uma espada e a espada mata pelo seu dono e nada mais. E a parte que torna sua jornada tão envolvente é como as pessoas que ele enfrenta o influenciam e tornam menos como uma espada e mais como um humano. E o espadachim deixa ser seu dono, para quem que ele ama e gosta de estar por perto. Togame ensina a ele o que amor e sexo significam. Ele sabe o que é sexo, malta. É isso que eu chamo de desenvolvimento do personagem. E essas mudanças acontecem de uma forma sutil. Depois de alguns episódios, tu começas a perceber que ao invés de fingir reações, ele legitimamente tem. Ele começa a tirar sarro de Togame e deixar ela com raiva de propósito, porque agora ele a ama de verdade. Vão se foder vocês. Uma coisa que me incomoda é quando eles fazem a merda do será que vão e será que não vão. E é tipo... Mas não há nada disso aqui. Desde o começo elas estão como duas sardinhas em uma lata. Eles nem precisam de se conversar porque eles apenas gostam um do outro. Eles têm um relacionamento que a maioria das pessoas, inclusive você, nunca vai ter porque não é tão simples quanto eles... Eles apenas estão juntos. Eles até tomam banho um com o outro e conversam como se não fosse nada. Agora, entre tu e eu, se eu estivesse lá, eu estaria lendo uma bíblia e mais careca do que um monge budista. Porque se tu apanhas uma esticadinha aí, meu amigo, não é como os outros animes onde os caras são todos... Por muito tempo eu coloquei esse anime atrás da minha lista de assistir, por causa de como os olhos são desenhados. E se tu estás a fazer uma coisa, eu entendo, eu era retardado também. Eu acho que não preciso te dizer quão bons são esses designs das personagens. Tu podes me dar uma cartela de tela
novela aleatória de uma personagem e eu nunca vou confundi-lo com outro anime. De qualquer forma, vamos falar sobre críticas. Deixa eu pegar minha lista aqui e... Oh, ups! Escorregou e caiu na água. Oh, não. Bem, acho que é perfeito então. É isso, esse é o vídeo. Envie suas ameaças de morte nos comentários. Inscreva-se, por favor. É só um clique e pode sempre mudar de ideias mais tarde. Comentem o que acharam do anime e do vídeo. Eu estava a pensar em o próximo vídeo ser sobre o Tabu Tattoo ou Mob Psycho 100. Comentem também qual deles vocês preferem. Estes vídeos demoram muito para fazer e isso ajuda-me a melhor escolher o que devo fazer depois. Vejo vocês, perdedores, nunca. Vejo-vos no próximo mês.